exemplo, problema de ansiedade. E eu tive todo ali o relatório, o laudo, né, feito pelo meu médico na época, consegui ali o afastamento. Imagino que seria algo enquadrado nessa situação, acho que o nome era auxílio-doença, enfim, na época. E aí depois eu tive que voltar e eu sentia que eu ainda não estava bem, né? Inclusive o médico, ele apoiava essa questão. Passei na perícia, eles simplesmente falam, ó, terminou a perícia, vai buscar o resultado lá fora, e aí saiu o resultado ali dizendo que eu tinha recebido alta, né? Inclusive na época eu até fiquei tão revoltado que eu procurei ali um advogado que me deu algumas orientações a respeito. Eu queria saber, doutora, enfim, de uma maneira geral, como é que se faz para receber o auxílio-doença e, de repente, se a senhora puder dar uma pincelada nessa situação que eu citei agora, que com certeza muitas pessoas passam por isso todos os dias. Então, o antigo auxílio-doença, que hoje, né, após a reforma, ele é chamado por benefício por incapacidade temporária, e a aposentadoria por invalidez hoje é chamada de benefício por incapacidade permanente, que na tese é a mesma coisa, tá? Não mudou o número, não mudou a forma de cálculo, não mudou nada, só o número, o nome, né, a forma, a nomenclatura que foi alterada. O auxílio-doença, popularmente assim conhecido e vai continuar por muito tempo, ele é um benefício destinado aos trabalhadores segurados do INSS quando eles precisam se afastar do trabalho. E aí, comentando um pouco a situação que você falou, os CIDs, né, os CIDs-Fs e as doenças psíquicas, elas são as mais difíceis de se conseguir ADM, administrativamente falando. E mais uma vez, não é porque o INSS é um órgão ruim, eu não falo mal da autarquia, mas é porque é uma doença muito silenciosa. Tá, eu tenho um primo que é médico, ele pode escrever aqui, prescrever uma medicação, e eu vou chegar na perícia, vou mostrar ao médico e ele vai dizer, não acho que tem. Não é algo, não é uma doença, né, que seja visível, o que a gente chama de doença invisível. E as doenças invisíveis, elas tendem, né, a ser muito, muito difícil de reconhecer. Porque imagina o seguinte, Maicon, se o segurado, né, se o servidor, ele não conceder o benefício, não vai dar nada para ele. Ninguém vai abrir um requerimento procurando saber porque aquele servidor não deferiu aquele benefício. Mas se o servidor, ele defere aquele benefício e o INSS ele recebe uma denúncia, o servidor vai ser chamado. Então, quando ele tem dúvidas, mais uma vez ele indefere. O pedido ele pode ser feito tanto para perícia documental como para perícia presencial. Ambos podem ser feitos através de uma entidade conveniada, que somos nós advogados, pelo 135 canal telefônico e também pelo meu INSS, que é um portal online. O mais interessante é que a gente está em agosto e a gente tem estados brasileiros que as perícias estão sendo marcadas para maio. E aí eu pergunto para vocês, quem tem fome, espera. Se eu tô sem trabalhar hoje, se eu tô com fome hoje, se eu tenho um boleto hoje, eu vou esperar para maio? Ah, mas eu vou receber o atrasado, certo? E eu vou fazer o quê? Congelar meu filho na geladeira para ele não sentir fome? Meu filho vai ficar lá congelado? Enquanto eu espero que a autarquia ela queira me passar por uma perícia? Então, judicialmente falando, essas e várias outras situações que acontecem, a gente reverte. Excelência, caráter alimentar, o cara tá doente, o cara tá sem trabalhar, o cara tá precisando pagar medicamento, a família é sustentada por aquele segurado que hoje tá enfermo. O INSS precisa ampará-lo, precisa garantir o suporte. E aí, como funciona o processo? Você passa por uma perícia de manhã, à noite sai o resultado. Se for implantado, você começa a receber. Se não for, você pode entrar com um recurso ou abrir um acerto pós-perícia, mas tudo isso administrativamente ou judicialmente falando. O que a gente não pode aceitar é ser injustamente prejudicado. Então não aceitem perícias para maio, não aceitem perícias com mais de 6 meses, né? 6 meses já é um absurdo, mais do que isso é mais ainda. Não aceitem processos morosos. A gente tem como resolver, tem como facilitar e mais uma vez eu afirmo, não preciso de um advogado, não preciso de uma pessoa para dar entrada em pedidos no meu INSS. Ratifico na verdade o que eu falei, não precisa. Mas será que você tem um conhecimento técnico necessário de avaliar o teu laudo médico e dizer, volta, escreve aqui que tá gravando ou que tá degenerativo, ou troca esse CID,
porque esse CID do INSS não dá. Então, às vezes, a gente tendo um profissional qualificado do lado, a gente tem, como eu falei, um mapa, um guia para alcançar o êxito. Então, recebendo o auxílio-doença, passou de 15 dias afastado do mercado de trabalho, o 16º dia já é de obrigação do INSS. E a gente também tem uma situação muito interessante, que a gente chama de limbo jurídico, que é quando o segurado ele recebe o benefício, feito você falou, e aí o INSS dá alta, mas o médico da empresa, ou o médico dele diz que ele não está apto, e a empresa não aceita que ele volte. E aí aquele segurado ele fica naquele limbo, que ninguém paga ele, nem a empresa, nem o INSS, o cara tá ali, as contas estão chegando, e aí o que a gente faz? E mais uma vez a gente recorre ao Poder Judiciário como uma forma de amparo, como uma forma de pegar aquele servidor e dizer, não, é obrigação do INSS, não, é obrigação da empresa. O que a gente não pode é deixar o hipossuficiente, que é o segurado, passar a necessidade. Isso nunca vai ser uma opção.